para dizer que tudo isto, o universo, a vida, a moral, a lógica, surgiu do nada, por nada e para nada, é preciso ter mais fé do que para acreditar em Deus. E olha que eu sei o que é duvidar da existência de Deus, até porque aos meus 15 anos eu autodenominei-me ateu, apesar de ter crescido numa família católica, como se diz normalmente o português não praticante. Eu cansei-me simplesmente de acreditar em algo só porque me diziam para acreditar. Até que aos meus 17 anos, por causa de inúmeras dores e no meio da confusão da minha vida, eu acabei por ter a minha primeira experiência sobrenatural com Deus. Mas, apesar disso, continuei a viver a minha vida e tinha uma fé que eu dizia ser uma coisa muito minha, algo muito íntimo, que só eu e Deus é que percebíamos. Não ligava a absolutamente nada, nem à Bíblia, nem ao Corão, nem a nenhum livro religioso, até porque eu dizia que tudo isso tinham sido livros escritos por homens e não havia qualquer tipo de inspiração divina nesses textos. E aos 21 decidi investigar a Bíblia para expô-la como um livro cheio de contradições, para provar que a própria Bíblia se contradizia. Mas curioso, porque quanto mais eu lia, na verdade, mais eu era exposto. E hoje eu acredito naquilo que leio, na fé que pratico, naquilo que vivo, não apenas por causa das experiências espirituais ou não apenas por causa de emoção, mas sim porque eu encontrei lógica e eu entendi que, na verdade, para ter fé não era preciso desligar o cérebro, como muita gente pensa que é preciso. E hoje, neste vídeo, quero simplesmente partilhar contigo os 4 pontos que me fizeram crer verdadeiramente na existência de um Deus superior a tudo e a todos nós. Por isso mesmo, fica comigo até ao final, não te esqueças, já deixa o teu gosto, comenta com a tua opinião, conta-me como é que é a tua experiência relativamente a este assunto, subscreve o canal e partilha com alguém. No final, que esteja a precisar de ouvir esta mensagem, mas entretanto fica comigo. Primeira coisa de todas foi a impossibilidade do acaso da vida na Terra. Eu não sei se tu tens essa consciência, mas para que a vida humana fosse possível na Terra, existem 122 constantes físicas, matemáticas e químicas que têm que estar 100% alinhadas e 100% ajustadas para que a vida humana fosse possível. Leis essas como a gravidade, a força nuclear fraca, a velocidade da luz, a transparência da atmosfera, e tudo isto são constantes que, se fossem alteradas 1 milésimo, então a vida já não seria possível. Isto é inclusive algo comprovado pela ciência, até porque a fé e a ciência não são inimigas, como muita gente quer fazer parecer que elas são, mas isso é um tema para outro vídeo que também podemos discutir. E algo interessante a que a matemática chegou foi que a probabilidade de todas estas constantes estarem afinadas, reguladas e perfeitamente ajustadas por acaso seria de 1 em 10 elevado a 138. Só para teres uma noção, a matemática diz-nos hoje que probabilidades de 1 em 10 elevado a 50, na verdade, na prática, são 0. E, portanto, acreditar que tudo isto aconteceu por acaso é como ver um poema escrito, aliás, na areia da praia e dizermos o vento soprou as letras na areia. Segundo argumento que me fez crer na existência de um Deus superior, e obviamente tudo isto é questionável, não vamos ter tempo para questionar aqui, mas se tu gostavas que eu fizesse mais conteúdo a falar sobre este tipo de assunto, então deixa nos comentários. O segundo tema é a origem do universo, ou seja, nós precisamos de ir a um passo atrás e perceber que não é só a vida que é improvável, o próprio universo é improvável, porque a ciência concorda que o universo teve um início, pela teoria que nós temos hoje na comunidade científica como mais aceita, a teoria do Big Bang, e que tudo o que começa a existir tem uma causa. Logo, o universo também tem que ter uma causa. Mas o interessante é que essa causa não pode ser parte nem do universo, nem do tempo, nem do espaço, nem da matéria.
Ou seja, essa causa tem que ser uma causa atemporal, imaterial, poderosa e inteligente. E adivinha só, isso são precisamente as características que nós atribuímos ao nosso Deus. Uma coisa interessante é que em toda a história da literatura, desde a antiga Grécia até ao deísmo alemão, nós vamos perceber que toda a gente dizia que o universo era eterno. Toda a gente dizia que o universo não teve um começo, não vai ter um fim. E o único livro da história desse tempo que dizia que realmente o universo teve um começo era o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, que basicamente o termo usado na versão original do primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, é um termo que remete para a criação do nada a partir do nada. Portanto, isso é um facto interessante e, na verdade, a teoria do Big Bang é uma rendição da ciência àquilo que já estava escrito há milhares de anos nas Escrituras. O terceiro ponto é o argumento da existência do bem e do mal. Porque mesmo que o universo existisse por acaso, nós deparamos-nos constantemente com um problema, que é o problema do bem e do mal. E algumas perguntas que eu me fiz que foi, de onde é que veio o nosso senso de justiça? Porque é que nós sentimos que há coisas que estão objetivamente erradas. Ou seja, aqui surge uma grande discussão entre o bem e o mal ser algo objetivo ou não. Há muitas pessoas que hoje acabam por dizer que o bem e o mal é relativo, o certo e o errado é relativo. E aqui, se nós acabamos por relativizar o bem e o mal, se nós acabamos por relativizar tudo e mais alguma coisa, então nós perdemos a capacidade de julgar qualquer comportamento. Ou seja, nós perdemos a capacidade de dizer que, por exemplo, uma violação, uma morte, um roubo é um comportamento mau. Porquê? Porque tudo é relativo e se calhar aquela pessoa fazia sentido para ela, então está tudo bem. Mas na nossa vida, na nossa lei moral intrínseca, nós entendemos que há coisas que realmente estão objetivamente erradas. Quando nós vemos genocídios, abusos, violações, mentiras, injustiças, por mais que nós queiramos relativizar tudo, há algo dentro de nós que grita e que diz isto está errado. E tal como diz, inclusive, C.S. Lewis, ele chamou isto da lei moral universal, é que onde existe uma lei, uma moralidade objetiva, onde existe definido isto é o certo, isto é errado, esta é a lei moral, então tem que haver um legislador dessa lei moral que esteja acima de todos nós, que esteja acima do humano, que esteja acima do tempo, que esteja acima das culturas. E, portanto, muitas das vezes dizermos que Deus não existe por causa do mal. Mas o mal só existe porque existe um padrão daquilo que é certo e daquilo que é errado. E, na nossa ótica, esse padrão aponta para Deus. Quarto e último ponto, que é a confiabilidade das Escrituras. Eu, pessoalmente, acredito em Deus, mas não apenas num Deus ou em vários deuses. Não, eu acredito no Deus revelado nas Escrituras e que encarnou enquanto ser humano através da pessoa de Jesus Cristo. E o cristianismo é uma fé que não só se diz verdade, mas se diz verificável. Obviamente, nós não vamos poder provar absolutamente nada, porque o conceito de provar significa mostrar que não pode ser de outra forma. E a realidade é que a gente não consegue provar absolutamente nada na vida hoje. Prova-me que eu e tu estamos aqui a ter esta conversa virtualmente. Prova-me que tu estás realmente a ver este vídeo e não estás a sonhar, estás a ter uma ilusão. Ou seja, a provar não existe no mundo de hoje. Aquilo pelo qual nós vivemos são evidências, que é aquilo que se faz inclusive em tribunal. Ou seja, quando há uma causa a ser julgada, vai-se à procura das evidências. E quando se diz provou-se que ele era culpado, não, na verdade as evidências apontavam para que ele fosse
culpado. Tanto é que muitas das vezes a própria justiça, o próprio julgamento acaba por condenar a pessoa errada. Então, nós vivemos hoje única e exclusivamente por evidências, e essa é a pergunta que temos que fazer. Para o que é que as evidências apontam? As evidências que temos hoje apontam para o que ser verdade. E, portanto, o cristianismo, como eu já disse inclusive em outros vídeos, para mim não é uma religião. Para mim, ser cristão é um estilo de vida e significa ser seguidor de Cristo, tanto é que nenhum dos 12 discípulos se considerava de alguma religião. A religião veio a ser formada por causa dos humanos e podemos sim considerar, por exemplo, dentro do cristianismo nós temos depois as religiões que são formadas por humanos, que muitas das vezes só afastam mais as pessoas do que provavelmente as aproximam de Deus. Que temos o catolicismo, temos a religião evangélica, temos as testemunhas de Jeová, temos os mormons, ou seja, temos uma série de coisas que todas elas são baseadas num único livro, todas elas são baseadas numa pessoa com diferentes perspectivas e, portanto, nós temos que entender que a religião e Deus não são a mesma coisa. Por mais que nós associemos uma à outra, elas não são a mesma coisa e é possível acessar a Deus sem religião. Mas, Helder, porquê é que então tu acreditas na Bíblia? Primeiro, porque foi um livro que eu estudei e comparei com muitos outros. Há muitas pessoas que me dizem, e o Alcorão, e isto e aquilo. Nós podemos questionar todas elas da mesma forma, mas a verdade é que nós não vamos ver nenhum livro como a Bíblia que seja tão testado, tão questionado, tão procurado, tão verificado e que mesmo assim continua de pé e responde a todos esses questionamentos de forma plausível e lógica. Porque a Bíblia foi escrita, e posso transmitir-te os dados agora, por mais de 40 autores diferentes em 3 continentes ao longo de mais de 1500 anos e mesmo assim tem uma unidade de mensagem absurda, ou seja, ao longo de mais de 1500 anos, autores que escreveram e que nem se conheciam dizem exatamente o mesmo e apontam exatamente para a mesma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Além disso, só no Novo Testamento, por exemplo, existem mais de 25.000 manuscritos que confirmam a fidelidade dos textos. Isto é outra coisa que podemos também discutir, mas é que, na realidade, a Bíblia é o texto antigo melhor preservado e a Bíblia é o texto antigo mais verificado. Nós acreditamos muitas das vezes em Platão, nas obras de Aristóteles, mas nenhuma dessas obras, e inclusive nós estudamos-las em filosofia, no nosso secundário, mas a veracidade dessas obras não pode nem sequer ser comparada com a veracidade da Bíblia, porque há muitas mais provas de que a Bíblia é verdade do que esses livros. E nós, quanto à existência dos autores desses livros, nem sequer nos questionamos muitas das vezes. Além disso, não houve até hoje qualquer evidência descoberta histórica ou descoberta arqueológica que tenha contradito qualquer coisa que esteja escrita na Bíblia. Inclusive a Bíblia, isso é uma coisa que eu estou a escrever num dos livros que vou publicar em breve. Inclusive a Bíblia fala de muitas coisas que a ciência só veio a comprovar anos depois. Por exemplo, durante muitos anos acreditava-se que a Terra era plana. A Bíblia já dizia lá no livro de Isaías que Deus estava assentado sobre o trono da terra e no termo original, o termo que se usa, remete para a esfericidade da terra, que a terra era redonda e muitas outras coisas que podíamos aqui debater, mas não temos tempo para debater tudo neste vídeo. E por fim, nós vemos as profecias que foram cumpridas ao longo de anos, ou seja, coisas que foram escritas há 500, 600, 700, 800, 2, 3 mil anos atrás, que vieram a acontecer com uma precisão inacreditável. Portanto, inclusive, isso é outra coisa que a própria matemática concluiu, que na vida de Jesus Cristo, a probabilidade de se cumprirem as profecias que já estavam escritas sobre a vida de Jesus Cristo era praticamente nula também. E, portanto, eu comecei a ler a Bíblia para provar que ela estava errada. E ela acabou por provar que, na verdade, eu estava errado. Portanto, hoje eu creio não só pelo encontro verdadeiro que eu tive com Deus, não só porque eu realmente consigo
sentir Deus, consigo ouvir Deus, consigo relacionar-me com Deus, por mais que isto possa parecer estranho e uma coisa de loucos, mas a fé verdadeira, ela não é cega, ela é baseada em evidências, até porque a própria Bíblia, em 1 Pedro 3,15, um versículo da Bíblia, ela vai dizer: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, porque existe razão. A fé do cristianismo é baseada num evento histórico, num evento público, num evento que foi testemunhado por centenas e centenas de pessoas e que pode ser verificado ao longo da história. Se tu também estás em busca de respostas, comenta aqui em baixo se este vídeo te fez pensar, partilha-o com alguém e se quiseres mais conteúdo com fé e lógica, não te esqueças, subscreve o canal, manda lá no meu Instagram ou comenta aqui mais ideias de conteúdo para fazer. E obviamente este vídeo não serve para convencer absolutamente ninguém, só quis partilhar algo que realmente mudou a minha vida e o porquê de eu realmente acreditar em Deus com todas as minhas forças e com todas as minhas certezas. Por hoje é tudo. Esta foi mais uma sexta polémica. Seguimos firmes no propósito.